Deixa eu só gravar, que eu tinha até esquecido de gravar o começo, gente, tão emocionante. Mas assim, nós podemos fazer esses anúncios, tá? Gente, se vocês têm dúvidas, podem ir perguntando, tá? Ó, eu quero mudar de vida, gente. É isso o pensamento de você, advogado, que eu quero aqui. Mudança de vida. Eu trouxe aqui uma convidada que já fechou R$ 1 milhão, tá? Doutora Sheila. Já já ela vai entrar. Doutora Flávia já tá no aguardo. Então é isso. Gente, então assim, o tráfego pago nada mais é do que um anúncio. Então você vai fazer um anúncio, o cliente vai chegar. Jéssica, eu preciso de Instagram bonito. Eu vejo aqueles advogados ostentando, escritório chique. Não, você não precisa. Por 10 anos eu fiquei advogando da minha casa. Agora eu resolvi ter uma estrutura porque eu tô com 4 pessoas atendendo para mim. Então eu resolvi delegar esses atendimentos para poder fechar mais contrato. Mas eu não via necessidade. Por quê? Hoje, eu, Jéssica, se você pesquisar minha OAB, eu tenho um contrato fechado no Brasil inteiro. Então, hoje não precisa mais isso de, ai, cliente bateu na porta, você ser indicado. Não, gente, acabou, tá? É claro que os meus clientes do tráfego também me indicam, tá? Eu sou indicada, porque já vai fazer 10 anos que eu atuo. Mas você não fica dependendo de indicação, tá? É isso que a gente quer. Então, por exemplo, digamos, se você fechar 5 contratos na semana, gente, na semana é muito fácil, é muito fácil. Hoje conversei com a doutora Flávia, que está aqui, minha aluna, ela fechou 3 benefícios previdenciários, 3. No dia, fechou auxílio doença. Então, 5 na semana, gente, é mamão com açúcar, tá? Se você fechar 5 contratos de R$ 3.000 cada um, que é o meu método de caixa rápido, você vai fechar uma média, gente. Ó, 3, 6, 9, 10, 15 mil reais. Eu não sou boa de conta. Não, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mil, gente, 15 mil. Eu sou de. Não sou de exata, gente. Eu só fico na calculadora. Então, Ani, se você pegar e falar para mim assim, Jéssica, tem 2 tipos de advogados. Um advogado que fala assim, Jéssica, eu quero fazer qualquer área. Eu falo, começa com um caixa rápido que você fecha 5 contratos no dia de 3.000 cada um, tá? Agora, se você falar assim, Jéssica, eu quero a minha área de atuação, então eu vou te ensinar, tá? Então, aqui, gente, quem me acompanha no Instagram sabe que eu vivo postando depoimento. Eu quero saber o que vocês estão achando aí. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão falando aqui. Eu posso limitar a área de atuação? Sim, gente, só previdenciário. Tá dando eco, a doutora falou. Eu vou tentar falar um pouco mais baixo, gente. Que essa bênção recaia sobre mim. O áudio tá dando eco. Será que se fechar a porta melhora, Vai Luiz? piorar por causa do ambiente. Tem pouco móveis. É por conta do escritório, gente. Eu vou tentar falar um pouco mais baixo, tá? Vai estar muito ruim? Será que tá muito ruim? Muito ruim? Será que virar o microfone assim melhora? E para quem não sabe. Olha lá. Aqui tá Normal, 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 gente. Tá normal. bom, então eu vou É continuar, um tá? momento. É, Ela falou que não dá ruim, não. top. Eu já quero mudar a minha vida. Gente, estou muito animada com vocês. Eu adoro. Eu gosto de vocês, assim, animados. Os alunos já estão na espera. Daqui a pouco eu já vou chamar eles aqui, que eu estou super animado. Porque são alunos que nunca vieram para uma aula. Eu estou muito feliz desse momento. Vocês têm muita sorte, tá? Então, ó, eu trouxe alguns prints aqui, gente. Tem uma aluna que ela subiu 2 dias de campanhas e fechou mais de R$ 16.000. Por quê? Gente, o que vocês têm que pensar? Ah, Jéssica, eu não tenho para investir. Gente, às vezes você investe R$ 30 e fecha um contrato de 3.000. Ou você investe 50 e fecha um contrato de BPC que vai te gerar pelo menos R$ 4.000. Então, assim, vocês têm que pensar no lucro. O lucro é exorbitante, porque um contrato não é no mínimo 2.000. Eu já fiz trabalhista, previdência, família, direito aéreo. Doutor Matheus está aqui, ele é prova, a gente fecha muito. Acho que foi sexta ou sábado, a gente fechou 5 contratos de aéreo, tá? Então você consegue ter um lucro muito bom, a gente chama de ROI, é um ROI muito bom, tá? Deixa eu mudar aqui a parte
Tá travando o PDF. Gente, eu quero falar um pouquinho para vocês do meu começo, tá? Eu sou filha de mãe solteira. Eu costurei a minha faculdade toda para pagar a minha faculdade. Então, assim, é emocionante para mim ver aonde eu cheguei hoje, né? E o que que aconteceu? Mesmo depois de eu me formar, eu tive que continuar costurando. Por quê? Eu me formei e falei assim, tá, o que que eu vou fazer da vida? Eu não tenho padrinho rico, eu não tenho parente rico, pelo contrário, eu era costureira, minha mãe costureira. Então, o que que eu ia fazer da minha vida? Comecei a buscar. Entrei num escritório como associada, ele começou a me tratar como estagiária. Eu falei assim, não, isso daqui não é para mim. Tinha mês que eu tirava R$ 200. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar minhas contas, né? Então, aquilo foi se tornando uma experiência horrível para mim. Então, eu fui para o Jus Brasil, começou a ficar concorrido. Eu fui para o Google Ads, começou a ficar muito caro. Muita gente anunciando, começou a ficar uma febre. Até que eu comecei a ver sobre o Facebook Ads, que é o que eu faço hoje. E quando eu comecei a aplicar o Facebook Ads, eu comecei a fechar muitos contratos. O meu marido está aqui, ele é prova. Teve um dia que uma amiga perguntou para mim, Jéssica, como que você fecha tantos contratos? Meu marido falou, amor, não dá para você falar porque é concorrência, né? E eu tinha esse pensamento também. Só que meus amigos começaram a perguntar, ele falou, Jéssica, não tem como você ensinar a gravar uma aula, porque, assim, muita gente pensando em desistir da advocacia. Gente, comenta aqui, seja sincero, você já pensou em desistir da sua advocacia? Pensou e falou assim: na faculdade eu achei que todo advogado era rico. Depois que eu me formei, eu vi que essa não é a realidade. Será que eu estou sozinha nisso, gente? Será que a maioria dos advogados se formam e ficam ricos já? Comentam aqui se você já pensou em desistir. Porque eu pensei muitas vezes em desistir, tá? Mas eu quero te dizer que tem uma solução, tá? Hoje, você que não é rico, você que está lutando assim como eu, você vai conseguir porque eu consegui, tá? Então, assim, Jéssica, mas fala um pouco mais sobre o tráfego. Gente, não precisa de landing page, não precisa de Google, não precisa de Instagram. O cliente chega no WhatsApp, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, onde um cliente chegou. Eu enviei o link do SapSing, que é uma ferramenta que a gente usa para o cliente assinar de qualquer lugar do Brasil, e o cliente assinou. Simples assim. Eu tenho um robô de atendimento, ele começa o atendimento, filtra. Quando o cliente responde, entra o nosso atendimento humanizado, que daí eu mando áudio, ligo se for necessário, mas é muito difícil porque eu não gosto de ligação. E ali eu fico até fechar o contrato, tá? E a mágica da internet, né? Eu posto vários prints, cliente assinando contrato, todos os dias, sem precisar de reunião, gente, porque eu não gosto de reunião, eu não sei vocês, tá? Gente, eu até postei para vocês que no mês passado a gente fechou mais de R$ 80.000. R$ 80.000 com a área de família que eu ensino para os meus alunos, que é a área de caixa rápido, tá? É uma média de R$ 3.000 por contrato. Depois eu posso voltar e falar com vocês um pouquinho mais, mas eu vou acelerar um pouquinho para a gente trazer os alunos, para a gente não tomar muito tempo, tá? Mas dentro do curso eu ensino esse caixa rápido, tá? Não é mágica. Se você perguntar para mim hoje assim, Jéssica, é mágica? Não é. É tráfego pago, é estratégia, tá? Ó, um aluno perguntou assim: eu confio no digital, só que eu tenho medo de me expor. Você não precisa aparecer, doutor. Você não precisa criar vídeo, fazer dancinhas no TikTok. Você não precisa. Eu entrego os meus vídeos para os meus alunos fazer campanha, gente. É completo. Quando eu falo para vocês que é completo, tá? E vocês podem usar imagem, pode fazer pelo chat GPT, tá? Tem muitas opções. O cliente assina a procuração pelo link. Ele clica no link no WhatsApp, ele assina, aí já chega no meu e-mail. É o que eu posto lá para vocês, tá? Deixa eu continuar com a apresentação aqui. Gente, vão perguntando que eu quero responder vocês, tá? Tá. Então, o que você precisa para conseguir bons anúncios? Bater na dor do seu cliente. Então, por exemplo, se você vai fazer um anúncio previdenciário, por exemplo, a doutora Flávia falou que fechou 3 previdenciários hoje. Ela fez um anúncio focado em previdenciário. Então, é isso que você vai fazer. Você vai focar na dor do seu cliente. Você vai falar assim, viu, seu João, você trabalha no sítio? Saiba que você tem direito de receber uma aposentadoria.
O senhor sabia que mesmo sem carteira assinada, o senhor pode receber um auxílio-doença? Então, é esse tipo de vídeo, esse tipo de imagem que a gente faz, tá? A gente faz focado na dor do cliente. E aí, Jéssica, como que você faz para fechar tanto contrato assim, no WhatsApp? Estratégia de atendimento. Você tem que ser bom no atendimento. E aí que tá. Muitos alunos são crus, nunca fizeram estágio, nunca atenderam o público. É onde eu entrego script, tá? E eu pego muito na dor do cliente. Você tem que tratar ele como uma pessoa, tá? Não pode ser um atendimento robotizado. Eu tenho um robô só no primeiro atendimento. Então eu coloco assim: olá, aqui é a doutora Jéssica, eu vou fazer o seu atendimento. Aí eu mando 2 áudios que já fica programado no robô. Aí a pessoa vai respondendo e dali eu já sigo o atendimento humanizado, tá? Então, assim, o que você precisa para mudar a sua vida até dezembro e ficar rico? Ficar rico, porque teve aluna que já trocou de caminhoneta, trocou de apartamento, eles são prova viva. Então, eu falo com propriedade, ficar rico, tá? Você precisa de uma tese, por exemplo, caixa rápido, área de família que eu ensino. Você precisa de um funil no WhatsApp, uma estrutura para atender o seu cliente. Tudo isso eu ensino, tá? E aí você vai jogar os anúncios. É onde vai fechar contrato e vai ganhar dinheiro, tá? Parece complicado, gente, mas quem é meu aluno aí? Quem é meu aluno? Eu sei que tem aluno aí. Então, assim, comentem aí se vocês acham que a minha didática é fácil, tá? Agora que você já sabe qual é o tráfego pago, eu vou te mostrar como é a minha estrutura, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho uma tese, eu tenho 4 teses hoje, tá? Trabalhista, Previdência, Família e Consumidor. Por enquanto, porque eu vou aumentar. Eu estou aumentando a equipe. Eu faço bons anúncios. Jéssica, qual a diferença de eu fazer um patrocinado lá no Instagram e um tráfego do jeito que você ensina? Patrocinado não é tráfego para mim, gente. Tráfego para mim é dentro do gerenciador. Você apertar os botões. E você não precisa saber. Eu vou falar, clica no botãozinho azul, clica no botãozinho branco, tá? E um bom atendimento. É isso que você precisa, tá? Com um funil desse, o resultado, gente, é fechar contrato, tá? Eu tenho muitos depoimentos, muitos depoimentos. Eu tenho mais de 2.000 alunos, como eu já falei para vocês. Eu não venço postar, tá, gente? Não venço postar. E agora eu quero convidar. Eu vou chamar aqui, deixa eu ver quem eu vou chamar primeiro. Gente, podem falar se vocês tiverem dúvidas, tá? Eu vou chamar o doutor Matheus. Consegue me ouvir, doutora? Sim, doutor. Nossa, que prazer ter você aqui, doutor. Você nunca topou Prazer, live doutora. nenhuma. Primeira. Gente, depois eu vou responder a. Gente, olha lá, a doutora Alessandra fechou 3 contratos hoje, é minha aluna. Que top, gente. Parabéns. Gente, eu tô falando um pouco rápido porque eu não gosto de tomar o tempo dos alunos, mas eu sei que o tempo é ouro, que o doutor Matheus às vezes fica fazendo, trabalhando até 1 hora da manhã, que ele me manda mensagem. Mas eu vou correr com eles e depois eu fico o tempo que precisar tirando dúvida, tá? Eu prometo. Doutor, eu quero que você se apresente, da onde que o doutor é, qual área que você atua. Joga na câmera dele, Prazer, tá na folha. prazer a todos. Meu nome é Matheus. Eu atuo com direito aéreo, a doutora chegou a comentar um pouco. Eu sou do Rio de Janeiro, mas atuo em todo o Brasil com metas de tráfego pago. E primeiro eu queria falar um pouco como eu conheci a doutora Jéssica, que essa história é até engraçada. Eu nem falei com ela sobre isso, mas porque quando eu comecei a ideia do tráfego pago, gente, eu comprei muito curso, muita mentoria. Muito curso caro, muita mentoria cara que não entregava de bandeja dessa forma. E eu lembro que em um dos grupos que eu participava, a doutora Jéssica estava, e eu chamei ela no privado para tirar uma dúvida. E quando eu chamei ela no privado para tirar uma dúvida, eu não associei que ela era a pessoa que eu já tinha visto no Instagram. E aí, fazendo essa associação, eu comprei o curso dela. Não tá aparecendo, não, minha câmera tá ligada. Eu Acho que queria tá sim. Foi. colocar você Yes. aí, agora eu consegui. Ah, Pronto, perfeito. Agora foi. É, acho que tava pequena pronto. ali. E aí, pro Vai curso dar da sim. doutora Jeca. E
mais inacreditável, gente. Eu não sei qual é o preço do curso que tá agora, que tava, que o curso tá até fechado, mas revelando aqui, eu já gastei mais de R$ 25.000, e não é mentira, em curso e mentoria de tráfego pago. E o que eu consegui no curso da doutora Jéssica por um preço 10 vezes menor, não tem comparação. E eu vi Gente, gente, eu muita gente lembro que o perguntando. doutor comprou uma mentoria, Exato. uma mentoria bem mais cara, e ele veio perguntar para mim da minha mentoria, que era tipo uma mixaria, sendo que às vezes ele não tinha dúvidas da mentoria, que ele pagou quase 20 mil, gente. E às vezes a gente não acredita, porque assim, você vê a gente agrega o valor, você vê uma de 20.000 e vê uma de 1.000 e você pensa, não é possível que essa de 1.000 vai me entregar o que a de 20.000 entrega. E por isso que eu já perturbei a doutora Jéssica, inclusive eu falo para ela semanalmente, você tem que aumentar esse valor, porque o pessoal não vai acreditar que você vai entregar o que entrega por esse valor. Porque tem gente cobrando 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais, dando aula menos de idade e tendo um atendimento menos humanizado. Porque esse foi o maior diferencial. Eu conheci a doutora Jéssica pelo WhatsApp. A maioria das mentorias eu não consigo falar pelo WhatsApp. Eu não consigo falar com a pessoa. Você fala com o suporte não te responde, você marca o suporte, não consegue nunca tirar dúvida, Gente, você não pior que o sabe doutor o caminho. Matheus mandou para mim ontem. Ele falou assim, doutora, quanto que você vai vender esse curso? Aumenta, porque tá de Olha a graça, pessoa tá? falando. É, doutor, e assim, vamos falar um pouco sobre a sua área. Qual a sua especialidade hoje? Então, até respondendo a Natália Souza, ela está perguntando como que a gente sente a competitividade de empresas que pegam essas ações. Então, talvez até por esse motivo, o tráfego do aéreo é um pouco mais caro. Por exemplo, a doutora estava falando do tráfego de caixa rápido, que tem o lead, isso tudo é um termo até que vocês vão aprender. O lead, que é a pessoa que chega ao seu WhatsApp, talvez no aéreo ela seja um pouco mais caro do que nas outras ações, mas acaba compensando pela facilidade da ação que é. Por exemplo, a gente consegue fechar 3, 4, 5 contratos por dia no aéreo, fazer todas essas iniciais no mesmo dia e no máximo vai ter uma audiência de conciliação, às vezes nem isso, e até a sentença. É um processo fácil, é numeroso. E talvez respondendo a pergunta, a gente sente É a que competitividade assim, da empresa. gente, só para deixar um pouco claro, tem áreas que você investe menos. Eu hoje faço parceria com o Dr. Matheus, tá? O Dr. Matheus é um dos meus parceiros aqui. Eu invisto a média de. A gente investe junto. Eu faço parceria com ele porque ele é especialista em aéreo. A minha especialidade é família. Então, o network, olha o network. A gente se conheceu, ele virou meu aluno, a gente fez parceria. E é onde eu invisto ali R$ 100, né, doutor? A gente investe R$ 100. E teve Foi, sexta ou sábado que nós fechamos 4 contratos. Então, o doutor foi. Matheus tem os meus e ele ainda fecha essa média por dia. Então, não tá competitivo, gente. Por quê? Uma vez eu falei para um aluno, será que é competitivo? Ele falou assim, doutora, quantas pessoas pegam o avião por dia? Eu É, falei, e realmente. outro detalhe, teve gente que estava falando sobre a tática de fechar contrato no WhatsApp, era até algo que eu fazia diferente, né? Eu fazia chamada de vídeo. Eu até falei isso com você quando a gente se conheceu. E você falou que odiava fazer chamada de vídeo para Eu não fechar gosto contrato, dele. fechava tudo pelo Não gosto. WhatsApp. E, e eu percebi que realmente, porque uma das primeiras cursos que eu comprei foi ensinado que somente fechava contrato por chamada de vídeo. Eu mantei a apresentação, era demorado, muita gente não comparecia, porque tem gente que tem dificuldade, isso diminuía muito o número de contratos fechados por dia. Você pode até ter uma maior facilidade para converter o seu cliente na chamada de vídeo, mas quantos você está deixando de fechar? E aí, eu lembro que eu cheguei no curso, pela primeira vez eu conheci pelo script, e passei a utilizar esse script, que o script é modelado para você usar em qualquer área, gente. Tanto que não existia um script específico para minha área, eu só modelei. E a partir desse momento comecei a fechar contrato no WhatsApp, sem mandar. Às vezes eu mando áudio, porque é meu jeito, mas não precisa mandar áudio se não quiser. Se não quiser, não precisa chamar de vídeo. Até não precisa ser você atendendo, você pode treinar uma pessoa, a doutora Jéssica treina a pessoa para ela todos os dias. Então é um método muito escalável, que você pretende crescer seu escritório Doutor, com e muita assim, facilidade. o que é o tráfego na sua advocacia? Doutora, antes do tráfego, eu trabalhava no escritório como CLT.
Eu fazia planilhas de manhã até a noite para ganhar o mesmo salário e eu sempre assistia os vídeos dos advogados falando sobre tráfego. Não entendia absolutamente nada sobre isso. Não sabia o que era Meta Ads, Google Ads. Até comecei pelo Google Ads e não gostei. E o tráfego simplesmente me deu a oportunidade de ter o meu escritório em casa. Sempre fui adepto do home office. Isso é uma coisa que eu amo. Eu posso trabalhar de casa no meu horário, da forma que eu gosto. Isso você pessoalmente sabe que eu gosto muito de trabalhar de noite, por algum motivo. Trabalho da hora que eu quero, da forma que eu quero, em casa, para atender o Brasil inteiro, com a área que eu gosto e ganhando muito mais. Não, não tem nem como explicar. É algo assim inexplicável. Parece mágica quando a gente fala, parece um depoimento milagroso, mas não é. É método. Né? Você vai aplicar Doutor, o que e é ensinado. quantos contratos que o doutor fecha de aéreo, assim, uma média? É mala danificada? Qual que é o carro-chefe? Eu acho que o carro-chefe é de mala danificada, mas eu faço criativos voltados para mala como um criativo só para puxar tanto mala danificada como extraviada, né? Que a gente consegue puxar duas teses diferentes em um anúncio só. Isso é até importante, isso vai ser ensinado. Às vezes não é bom você fazer um criativo para uma área inteira. Assim, por exemplo, criminal. Não existe um criativo para o criminal. Você vai ter que fechar um pouco o seu público. E aí, essa tática que eu faço, em vez de puxar o criativo só para mala danificada ou para mala extraviada, eu puxo para problemas com mala. A maior é em mala, chega a ser 3, 4, 5 contratos por dia, como a doutora já falou. A gente consegue fechar muito overbooking também, cancelamento, muitas alterações de voo e atrasos. Isso é até uma dúvida, muita gente acha, se você for ver, existem muitos criativos por aí, vocês já podem ter visto, de atraso acima de 4 horas, gente, mas não se prenda a isso. O atraso não precisa ser acima de 4 horas para você fechar o contrato, gente. Tem muita indenização, muita procedência em atrasos abaixo Doutor, de 4 horas. põe aí, você fecha 4 no dia, gente. Onde você fecha 4 contratos no dia de aéreo? É muita coisa. Quando eu falo assim, e realmente, uma mentoria dessa, o doutor falou que já pagou R$ 18.000 uma mentoria e que o cara nem dá É. suporte, nem responde. Então, ele realmente, o doutor Matheus, fica bravo comigo porque eu não subo o valor, tá? Doutor, então perguntando se a mala danificada tá dando É, dano moral. não é em todo estado, mas a maioria você consegue dando moral sim. Você só precisa fazer a inicial certa, gente. Precisa ter. Se você não tiver o RIB, para quem não sabe, o relatório de regularidade de bagagem, você faz uma reclamação administrativa, você faz uma conversa no WhatsApp, você vai forçar uma reclamação administrativa, você vai fazer uma história e você vai conseguir o dano moral. Você não pode chegar e falar: a mala chegou danificada, o autor percebeu em casa e entrou com a ação. Perguntar aqui a porcentagem de êxito dessas ações. A gente faz 35% com metade dos vouchers em caso de acordo. Isso já é mais específico. Mas os vouchers basicamente são os acordos que as companhias aéreas fazem. Aqui, a Edna está perguntando se os criativos são em vídeo. Tem tanto em vídeo quanto em imagem estática, Edna. Muita gente não gosta de fazer vídeo, mas uma imagem estática serve. A doutora Jéssica até tem milhões de imagens estáticas que vocês podem usar para os criativos, dependendo da área de vocês. Deixa eu ver. Quanto investe por Deixa eu ver. dia, Bruna? No aéreo, você consegue começar com 50, 60 por dia. Atualmente a gente faz 100 por dia. Campanha no Brasil inteiro. Olha, como vocês fazem com a suplementar da OAB? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder. A gente deixa para resolver os problemas quando eles aparecem. Se você tiver que fazer suplementar, quer dizer que você já tem muito processo, então suplementar não vai te fazer falta. E acho que foram todas, gente. Rola no Facebook isso, Renata. Facebook e Instagram. O Facebook Ads, que a doutora tá falando, o anúncio é feito tanto no Instagram quanto no Facebook, de uma vez só. Isso é tudo ensinado no método, gente. Gente, o doutor Matheus, ele usa até o ChatGPT ali para usar as petições. Eu até, inclusive, pedi para ele dar uma aula para os meus alunos, porque os meus alunos é carente nessa área do aéreo. Eu comecei no aéreo esse ano, porque o que que é o meu, o que que é o meu, o que que eu quero? Eu quero crescer em todas as áreas. Então, eu quero ter várias pessoas é, fechando contratos para mim, tá? Então, o doutor Matheus faz aéreo. Eu vou pedir para ele depois entrar com os alunos lá, a gente vai marcar essa aula.
Doutor, mas para fechar, assim, o que que o doutor diria para um advogado que às vezes não faz tráfego pago, que às vezes tem medo? Qual conselho o doutor daria? Gente, só faz o que eu fiz, começa. Quando eu comecei a fazer tráfego pago, eu ainda trabalhava num escritório, eu não trabalhava por conta própria. Mas eu pensei, eu vou tentar. Se você já trabalha por conta própria, para você não tá faltando nada, só tá faltando começar o tráfego pago. Eu não vejo sentido em você esperar o cliente bater na sua porta, porque eu acho que isso pode ser até um método que funcione se você tem 20 anos de carreira totalmente consolidado. Mas eu acho que não é o caso da maioria, né? Eu acho que a maioria está tentando buscar mais clientes. E até se você tiver 20 anos de carreira e for consolidado, você pode buscar mais clientes, né? Imagina se você começar a fazer o tráfego pago. Então, começa, gente. Vocês não vão achar um curso que entregue com esse custo-benefício igual o da doutora Jéssica. Não vão, porque eu procurei. Eu consigo todos os Instagrams que vocês seguem também, todos os advogados, e vocês não vão achar. E eu vi muita gente falando ali, não aumenta não. A minha reclamação com ela é para aumentar, então vocês aproveitem, porque enquanto ela tem pena de todo mundo, ela faz um valor muito acessível e o curso tem um custo-benefício absurdo. E é Obrigada, isso, doutor. Se gente. o doutor quiser permanecer, gente, depois eu vou chamar ele para uma aula só de aéreo com os alunos, tá? Eu que É, agradeço, doutora. Boa noite, gente. Boa noite, doutor. Obrigada. Como que tira o doutor daqui agora? Será? Do mesmo jeito. Tá. A doutora Sheila tá por aí, doutora? Procurar. Deixa eu ver aqui. A doutora Flávia. Aqui, a doutora Sheila tá por aí. Deixa eu ver se ela escuta. Gente, Ativa o microfone. vocês vão perguntando. Pode perguntando, tá? A doutora Flávia tá por aí? Deixa eu ver se ela tá por aqui. Doutora Flávia. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês podem perguntar, tá? Eu vou continuar aqui. O pessoal está perguntando um pouco mais sobre. Aqui, a doutora Sheila está aqui, deixa eu achar ela. Pronto. A doutora abriu a câmera, doutor? Aberto. Pronto. A doutora, que é uma querida, já virou amiga, gente. A gente já é minha aluna faz mais de um ano já, a gente se tornou amiga no Instagram. Doutora, se apresente para os alunos, que tem mais gente do que eu esperava até. Então, que bom, né? Que tem bem mais do que tu esperava. O meu nome é Sheila Albano, eu advogo há 16 anos e atuo aqui em Araranguá, Santa Catarina. Deve ter aluno aí de todo o Brasil, né? E, na verdade, quando eu comecei a faculdade, o meu tio, ele tinha um escritório e aí eu comecei a trabalhar com ele, trabalhei 9 anos com ele. Comecei como estagiária e me tornei sócia dele. E aí, em 2018, algumas coisas mudaram e eu montei o meu escritório, né? Saí da sociedade, montei o meu escritório, porque naquela época eu já tinha esse feeling de empreender. E aí a gente atuava pelo Jus Brasil, provavelmente alguns colegas aí atuam, né, pelo Jus Brasil, então eu já vinha trabalhando a nível Brasil, mas não tinha essa demanda tão alta como o tráfico traz. Em novembro de 2023, eu comprei o curso da doutora Jéssica. Nossa, Ia fazer faz alguma tempo pergunta, já. doutora? Faz Doutora, tempo. você não fazia tráfego antes, né? Não, quando eu entrei no grupo ali, quando eu comprei o curso, eu acho que tinha uns 20 alunos. E aí eu não conhecia nada de tráfico, não fazia ideia. Eu sempre dizia assim que, eu sou meio anti tecnologia, Tecnologia. eu não vou saber mexer nessas coisas. Pensava até em contratar uma agência, mas assim, foi a melhor coisa da minha vida foi comprar o curso com a doutora Jéssica e aprender, né? Aprender o passo a passo e não ter pressa. E aí tem alguns colegas até que ali, quando estava comprando o curso, a doutora Jéssica sempre passava o meu contato e entrava em contato comigo e dizia, doutora, eu não estou conseguindo. Eu disse, calma, gente, não é do dia para a noite também.
demora, né, até tu pegar. Então, assim, tem que ir fazendo exatamente o que ela ensina. Exatamente o que ela ensina. E aí, muita gente perguntava para mim, mas qual é o segredo? Eu disse, o segredo é fazer o que a doutora Jéssica ensina. Porque eu só fiz o que ela Parece ensina. parece que tem um segredo, né, doutora? Só que não tem. Na verdade, assim, é claro que a pessoa, ela tem que ter ambição, né? Ela tem que ter ambição, é uma coisa que a doutora Jéssica sempre fala sobre isso, e não tem que ter medo de investir. Foi o que me trouxe até aqui, né? E aí, como eu estava falando, eu comecei em novembro, e aí logo em seguida meu notebook estragou, eu fiquei desesperada, porque eu estava ali iniciando, né? Aprendendo a fazer a página, né? Do Facebook e tudo mais. E depois chegou o final do ano, eu estava desesperada e vendo, ela postava que ela fechava tantos contratos por dia. Eu disse, meu Deus, eu quero chegar nisso. E aí chegou no final do ano, meu notebook estragou, eu me mudei, aconteceu um monte de coisa e eu estava apavorada. Eu disse, eu queria. E aí chegou um momento que deslanchou, assim. Deslanchou. De janeiro de Doutora, e 2000. a pergunta que não quer calar. Muitos advogados falam assim: ai, será que é só que é ação inicial? Será que é só êxito? Hoje a doutora predominante é família. A doutora Sim. fala e afirma que família dá dinheiro. Com certeza, com certeza. O meu escritório, na verdade, ele abrange todas as áreas, né? Eu tenho uma equipe, cada advogado é especializado em alguma área, mas hoje o que eu estou fazendo, que é o caixa rápido, é o caixa forte do escritório, é direito de família, pensão alimentícia. Uhum. Doutora, e deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Então, assim, o maior medo das pessoas às vezes é fechar contrato e não receber. Eu falo assim que todo negócio tem seu risco, né? E é mais fácil você às vezes fechar com 10 e um não pagar, dois não pagar, do que você não fechar nenhum. Então, todo Ah, negócio vai sim, ter risco. exatamente, tem a inadimplência, e isso é importante falar, porque todo negócio tem risco. É igual tu investir, começa a investir, às vezes, ai, investi tanto e vendi só um ou dois contratos, mas o resultado aos poucos vai vir. Uhum. Doutora, e quantos contratos que a doutora fecha no dia? Olha, doutora, depende do dia, depende de quanto eu quero investir, mas eu já fechei 8 contratos, 10 contratos, 12 contratos. E aí como a demanda ficou muito alta, até estava conversando com a doutora, né, ontem e hoje, eu estabeleci uma meta de 60 contratos mensais, por enquanto, porque eu preciso, a gente vai contratando, mas eu também precisa estar protocolando. É uma das coisas que eu cobro muito da minha equipe, é agilidade e fazer o processo rápido, para trazer o resultado rápido para o cliente, para ele ficar satisfeito, né? Até teve uma postagem que eu fiz hoje de um. Só um minutinho, doutora. Meu menino tá falando que tá com Gente, frio, a eu vou doutora dar tem uma filho coberta. também. Quem tem filho sabe. Doutora, e assim, a preocupação dos alunos, tá? Se eu vou fazer caixa rápido, a maioria dos alunos tem essa preocupação. Será que eu vou receber? Gente, você pode fazer caixa rápido ou não. Você pode fazer o tráfego em previdência, família, consumidor, direito aéreo, que é êxito também. Tem registro de marca, que é à vista. Então, tem muitas teses que é à vista. Você tem que ver o que você vai fazer, né, doutora? Então, assim, a Sim, doutora faz o caixa rápido. A doutora vê uma recorrência e previsibilidade. Quanto que a doutora consegue girar mais ou menos por mês só com essa área para motivar os colegas? só na área de família? Só com pensão, doutora, fora as outras. Só com pensão eu consigo tirar em torno de 25, 30, depende do mês, né? Esse Bem mês, pouco, né, gente? esse Ai, mês eu, ai. eu fechei alguns à vista. Até nem tinha te Nossa, falado, né? sério? À Fechei. vista? Aham. Viu, gente? Tá Para quem pergunta se é só êxito, e depois eu posso mandar o Instagram da doutora Flávia, da doutora Sheila, do Matheus, para vocês darem uma olhada, tá? Eu Porque às vezes fechei vai que a pessoa pergunta, ai, paternidade. será que é verdade, né?
A gente coloca ali, faz igual o doutor Lucas estava falando, coloca um post, né, ali na campanha, mas na verdade vem outras coisas. O que eu vendi à vista foi uma paternidade socioafetiva, que Nossa. a mãe já estava com o padrasto, no caso da criança, né, há um tempão, e eles querem viajar, querem ir para fora, e aí ela queria fazer essa paternidade afetiva e aí contratou à vista. Então, é assim, ó, eu já fiz, é claro que hoje o carro-chefe é pensão, mas eu já fiz trabalhista, eu já fiz aéreo, já fiz BPC Loas, então, e Uhum. aí eu tô organizando a equipe para voltar a estar fazendo novamente essas outras áreas, que é o aéreo aí, que também eu amo, né? O direito do consumidor, eu já fiz, inclusive tenho ações minhas. Ele estava falando ali da demora, o doutor estava falando do atraso do voo, que não pode chegar às 4 horas, e eu fui viajar, inclusive aconteceu comigo, botei no Instagram, vieram um monte de cliente através disso que aconteceu comigo, né? Então, é, isso é muito gratificante. Gente, só para recapitular, nós fazemos um anúncio, o cliente clica nesse anúncio e chega no WhatsApp, tá? Então você não precisa ter um Instagram profissional, igual todos têm. Às vezes você tem medo achando que tem que ser um Instagram profissional. Você não precisa ter medo. Ai, Jéssica, é só êxito? É inicial? A doutora Sheila falou que cobra inicial. Tem casos que dá para cobrar inicial no tráfego. A indicação eu cobro mais à vista ou no cartão. Já o tráfego é mais no êxito, só que eu ensino uma área com recorrência e previsibilidade, que é a pensão alimentícia. Sim, parte de venda. Tá? A doutora Sheila fala aí que fecha a média de 30 contratos, 30 contratos no mês, no mínimo. Gente, girar quase 30 mil reais por mês, gente. Tem gente que está preocupado com o êxito. Por quê? Por que que é rápido? Porque pensão alimentícia é liminar, gente. Quem nunca atuou Na, sabe. Quem já atuou sabe. É É, na liminar. verdade, na verdade, assim, né, doutora? Lá e o ano passado teve um mês que eu fechei 80 contratos no mês. O que você ia falar? Sem página de venda. Pode falar, doutora. O ano passado teve um mês que eu fechei 80 contratos, lembra? Gente, 80 contratos. A doutora falou que dá conta, gente, porque ela tem uma advogada, né, doutora, se eu não me engano, e tem quem faça petições, né? Sim, sim, eu tenho uma equipe, né? Aí eu tenho a advogada de direito de família que faz as ações, ela é responsável por essa área, e aí eu tenho estagiários também. E aí Doutora, e quanto que você cobra por contrato e como que essas pessoas te pagam? Então, doutora, eu comecei a cobrar R$ 3.000 a pensão alimentícia, guarda e pensão, né? Que é aquela ação básica, guarda e pensão, R$ 3.000 eu cobrava no início. E aí, agora eu tô cobrando 3.500. E aí, eu sempre sondo, enfim, quando o cliente chega ali, eu sondo para ver se trabalha, como é que é a situação do cliente, para daí fazer a proposta. Dependendo da situação, eu faço parcelado em 14 vezes, 18 vezes, entendeu? Aí que a doutora Bruna falou, questão do atendimento, gente. Eu, Jéssica, deleguei. Então, eu não estou atendendo mais. A doutora Sheila também tem uma pessoa para ajudar ela. Então, assim, o que que é o foco de você, advogado inteligente? É você aprender o tráfego, pegar pessoas, às vezes, para atender para você. Eu pago ali R$ 30 para uma pessoa fechar contrato para mim. Então, pensa, 3 mil por contrato. Eu pago R$ 30 Va- para o fechamento de contrato. Hoje eu Vale muito a gastei, acho pena. que 150 e fechamos 5 contratos. Acho que foi 3 famílias e 2 de aéreo. Mas assim, gente, 150. E você não precisa fazer todo dia. Você pode fazer Sim, 2 dias na semana, é o que um eu estou dia na fazendo. semana. Na verdade, como eu diminuí ali a questão, né, que eu falei com a doutora por conta da demanda, eu não estou fazendo todos os dias. E aí tu acaba não gastando tudo, né? Ah, não investe muito. Porque realmente, se tu atende 20 leads, tu tem que fechar no mínimo 5 contratos. Tem que ser boa de lábia, né, doutora? Também. E aí tinha um pessoal que perguntava, mas como que tu fecha tão rápido? Teve uma época que eu fiz um videozinho e eu fechava em menos de 2 minutos. Era só a cliente responder e eu falava.
pegava na dor da cliente e já fechava. Doutora, e qual que é o seu diferencial? O que, por último, assim, o que que a doutora falaria para um advogado que às vezes não faz tráfego pago, que só está na indicação, que tem medo de entrar para o tráfego? O que que a doutora falaria para esse advogado? Que tem muito iniciante aqui, doutora, tem muito que às vezes acabou de passar na OAB. Se eu tivesse conhecido o tráfico no início da minha carreira, eu agarraria com as duas mãos e assim, é um método inexplicável. Se alguém já trabalhou e já conhece o Jus Brasil, e às vezes tem advogado que, Jus Brasil é legal, porque, né, tu paga e vem os clientes ali, o tráfico é 1000 vezes melhor. E eu sou uma das pessoas também que falo para a doutora Jéssica, pelo que ela entrega, gente, pelo que ela entrega, o valor do curso dela é de graça. Tá de É de graça, graça. doutora, tá de graça, porque igual A, a a doutora doutora, Matheus a falou, doutora Jéssica, ela entrega tudo no curso. Ela dá assistência, ela tá no grupo, pode falar com ela. Eu lembro lá no início, assim, que eu mandava uma mensagem para ela apavorada. Ela disse: calma, doutora, vai conseguir. Então, assim, agarrem essa oportunidade e a doutora Jéssica, ela é um ícone aí do tráfico pago. a gente ficou muito feliz, porque quando a doutora entrou, ela é bem certinha, assim. Eu falei, ai meu Deus, que medo, né? De às vezes não entregar o que a pessoa espera. E a doutora foi bombando, bombando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tá fechando mais que eu. Era de sábado, domingo, essa mulher atendendo, ela tem 2 filhos, gente. Quem fala que não tem tempo é mentira. A mulher tem 2 filhos. Eu falei, Jesus amado, então é possível. Eu penso assim, se eu consigo, se 100 aluno consegue, é impossível você não conseguir, tá? E eu vi a gente falando, será que é difícil de contratar? Gente, eu contratei uma amiga que ela mal tem o ensino fundamental completo. Ela tem uma filha de 2 anos, ela pediu, pelo amor de Deus, uma oportunidade de trabalhar. Ela tá fechando 5 contratos no dia. Ela não é advogada, tá? Então, assim, tudo é um começo. No começo, você atende, depois você ensina alguém, depois você ensina outra pessoa. Então, não pulem as etapas. Primeiro, você começa para treinar outra pessoa. Hoje eu consigo treinar uma pessoa e um dia que ela fica comigo, ela já pega o meu jeito. Tem uma aqui que tem Exatamente. 18 anos, ela tem 18 anos, ela pega o celular e fala: aqui é assistente da doutora Jéssica, olha, a gente vai fazer o possível para conseguir ganhar seu processo. A senhora consegue mandar documentação? Então, você ensina as pessoas a andar com as próprias pernas. Mas, assim, eu gosto de pessoa que quer prosperar. Não adianta, às vezes, você colocar empecilho numa coisa que você ainda não viveu. Ai, mas será que eu vou dar conta? Ai, mas será que. Calma. Primeira coisa, aprender o tráfego. Segunda coisa, aprender o atendimento. Né, doutora? Então, é Sim, por partes. É por e aí partes. depois tem que aprender a gestão, né? Que é bem importante. A gestão e a delegar. Eu lembro que a doutora Eu Jéssica tinha dificuldade em delegar. centralizava tudo. Eu tinha dificuldade em delegar, gente, mas agora eu tô soltando porque eu quero mais tempo. O que é o meu pensamento? Gente, eu virei a chave. Eu falei, é venda. Eu fechar, pegar 10 áreas, trabalhista, registro de marcas, eu domino o tráfego. Então, o que tá me faltando? Nada. Eu tenho um advogado no grupo de networking. Se eu falar, gente, preciso de um parceiro direito agrário, eu vou conseguir, porque lá tem tudo. Lá no grupo tem tudo, gente. Tem. Então, assim, tá a faca e o queijo na mão para vocês. Doutora, não quero tomar mais o seu tempo. Eu sei que a doutora tem 2 crianças, mas, gente, a Só doutora para nunca participou de uma live, tá? Para os alunos, tem uma aula gravada da doutora Sheila sobre fechamento de contrato. Então, se você entrar, você vai ver uma aula dela lá, tá? só para deixar registrado, o meu tio, né, que eu era sócia, quando eu falei para ele que eu fechei 80, e aí eu trabalhava, quando eu fechei 80 contratos num mês, eu trabalhava sozinho. E ele tinha uma equipe de oito vendedores no Jus Brasil. Esses 8 vendedores fecharam 70 contratos, alguma coisa assim, menos do que eu fechei.
E ele não sabia que eu estava no tráfico. É, Doutora, e e aí, relativamente é um valor baixo, né? Porque Jus Brasil tá bem concorrido, você tem que gastar mais para pegar os sim, créditos. muito mais, muito mais. Agora, Eu no cancelei do Brasil. tráfego, gente, no tráfego vocês colocam, sei lá, 10, vai chegar gente no seu Eu WhatsApp. cancelei. E aí é uma das coisas assim, ó, eu tenho colegas que fazem tráfego, mas eles não aprendem a fazer, igual a doutora Jéssica ensina. Eles pagam uma assessoria, ou seja, vai pagar no mínimo que uma assessoria cobra R$ 1.500. E daí vai ter que investir mais, sei lá, dependendo do quanto quer investir, né? 500, 1.000, 1.500. Imagina, eu digo assim, ó, eu não pago assessoria, eu mesmo faço o tráfego, todo dia eu ativo a campanha a hora que eu quero, o dia que eu quero, eu decido quando eu quero vender. Não é a agência que vai decidir, né? Então, isso é muito bom, essa Sim, autonomia que a gente, que porque a, que assim, a né, gente doutora? tem. Tem agência que vai te cobrar todo mês 1.500. Agora, você Sim, aprendendo tráfego, você me paga uma vez o curso, você aprende outra pessoa, às vezes, para fazer. exatamente. E a campanha, gente, você sobe em 5 minutos. Em 3 minutos eu subo uma campanha. Menos de Menos cinco de 5 minutos. minutos, doutora. Menos de 5 minutos você sobe uma. Eu subo almoçando, tomando café, eu aperto os botões ali que é automático, tá? Teve experiência horrível com É agência. exatamente. Aham. Agência torra o seu dinheiro. Só Torra o come seu o dinheiro dinheiro. e não traz resultado. A agência é isso aí mesmo. Eu não vi nenhuma agência, porque assim, ó, e as colegas que aqui da minha cidade que pagam agência, elas não vendem o que eu vendo. Nossa, gente, é muita coisa. É isso Todo mundo aí. falando que teve a péssima experiência. É isso aí. Gente, eu ensino passo a passo do tráfego, gente, tá? Meu Doutora, mas eu Deus. quero, eu quero te liberar. Um beijo, um abraço, fica com Tá bom, Deus. doutora. Muito Obrigada pelo obrigada. convite. Vamos fazer parceria. Então tá, estamos aí. Vamos, a gente Deus quer fazer abençoe. parceria com todo mundo agora. Todo mundo, vamos Gente, lá. agora eu vou Estamos aí para chamar. isso. Nós vamos conversar, que agora eu quero ganhar dinheiro em todas as áreas. Beijo, doutora. Pergunta quem teve expedição. Beijo. Gente, quem mais tem experiência ruim com tráfego aí? Vou chamar a doutora Flávia aqui agora. A doutora Flávia, que é uma querida também, gente. Doutora, pode ligar o microfone, tudo bem? Doutora, liga seu microfone, acho que não tá ligando. Clica aí, parece que tá fechado aí. Qual dela? Tá, deixa eu tentar. Não tá ligando aqui. Aí, agora foi. Pronto, doutora, se apresente para os amigos, fale qual área que a doutora faz. Boa noite, eu sou a Flávia, advogada e aluna da doutora Jéssica e faço parte previdenciária há mais de 15 anos já. Hoje eu fiz as contas, na verdade, é mais de 17, desde a Nossa, meu época da Deus. faculdade. E o tráfego pago veio assim como virada de chave na parte previdenciária. Por quê? Porque o previdenciário é de boca em boca, é por indicação, o aposenta um, traz o outro para aposentar, e acabou isso, né? Acabou. Depois da pandemia, não teve mais indicação, tudo virou internet. E eu ficava Doutora, ouvindo então esse vamos lá. A tráfego. doutora tem mais de 10 anos de experiência e a doutora não foi em novembro do ano passado. Ela é de uma cidade Sim. vizinha aqui, Arapongas, Paraná, 15 minutos de carro. Eu fiz um evento presencial, a doutora Sheila ficou sabendo pela OAB, que eu fiz um evento com os amigos da OAB, e o pessoal aqui não sabe tráfego. Ela me acompanhou no evento e comprou. Doutora, quantos contratos que a doutora fecha no dia? Para dar uma palhinha para os amigos. Depende do dia que eu estou animada. O dia que eu estou menos animada, eu fecho no mínimo quatro. No Gente, mínimo quatro. 4 Mas contratos, gente, é muita coisa. É eu muita consigo coisa. fechar bastante contratos. Eu chego a fechar 40 contratos mensal. Eu consigo fechar 40. Quando eu falo assim, ó, esse mês eu vou fechar 40, eu fecho 40.
Porque eu aprendi com a doutora Jéssica. Porque eu aprendi com a doutora Jéssica. Não é puxar Doutora, saco, a doutora e a Jéssica doutora faz sabe. BPC, né? Eu faço, na verdade, doutora, eu faço mais BPC por causa que lá, né, com os alunos. Mas eu tenho fechado até planejamento previdenciário agora pelo tráfego pago. Então eu abri assim agora para todo tipo de benefício, né? Então vem aposentadoria, auxílio doença, pensão por morte. Aí vai fazer o BPC, a pessoa precisa ser de uma tutela, curatela, eu pego tudo dentro do tráfego pago. A parte previdenciária é bem avantajada de fechar contratos. Gente, tá travando um pouco, deu para ouvir, né? Doutora, então você não fazia tráfego antes e hoje você faz. E a doutora Não, sentiu alguma dificuldade em aprender? não, eu não senti dificuldade nenhuma, eu nunca senti dificuldade, porque desde a primeira aula a doutora Jéssica pega na mão da gente. Ela realmente ensina onde que vai, em cada botãozinho que você tem que clicar e como que você tem que falar para conseguir fechar contrato. Eu consegui fechar contrato, eu não sei se a doutora lembra, mas eu fechei na minha primeira campanha que eu subi, eu fechei um contrato. Foi aonde que eu falei assim, mas como assim, né? Eu tenho uma cliente da internet agora, né? E eu adorei. A verdade é que eu adorei. Eu viciei. É viciante o tráfego É pago. viciante, é Para viciante. advogados é Doutora, viciante. igual hoje, assim, a doutora fechou 4. Quanto que a doutora gastou hoje? Eu gastei R$ 62. Eu fui olhar depois. Eu gastei sessenta e sessenta dois e dois reais reais e fechou 4 contratos de no mínimo uns R$ 3.000, né? Ah, é demais, né, doutora? O meu contrato é bem maior que reais, né? Meu contrato é quase R$ 5.000, porque são 3 salários mais 30% do benefício. E Nossa, eu gente, é deixei muito dinheiro. dois para fechar, eu deixei dois sem fechar contrato, mas com orientação para amanhã, já com reunião agendada, para eu orientar para eles irem no médico, pegar atestado. Em seguida, se eu ver que o prontuário está bom, eu vou fechar mais dois contratos com esses R$ 62. O contrato Nossa, previdenciário gente. é Gente, vocês maior. têm noção que hoje você consegue fechar contrato no Brasil inteiro, gente? É. Eu trouxe 3 alunos de vários que eu tenho de áreas diferentes para mostrar para vocês. Então, olha só, gente, BPC, Previdência. Qual advogado que você conhece que fecha essa quantidade, gente? É praticamente impossível. Hoje em dia, o advogado tem muito medo da internet e de tráfego pago. E é assim, olha, quer ficar pobre? Fica dentro do escritório. Eu falo É para todas as verdade. amigas. Quer ficar pobre? Fica aí sentado. Eu não quero. Porque se eu preciso ficar o mês inteiro dentro do escritório, esperando alguém entrar para eu fechar um contrato, sendo que eu fechei 4 hoje, e eu fechei em menos de 1 hora, sabe, doutora? Porque eu estou bem viciada no tráfego pago, né? E eu já mando meu Instagram, e meu Instagram já tá lá, Flávia Mello, Advocacia Online. Eu já trabalho online, sabe? Então, fica assim, não tem. O advogado hoje que quer crescer, ele precisa do tráfego pago. Se ele não aprender a apertar os botãozinhos e fazer aquela captação, conversar com o cliente ali, e não é nada difícil. É quantos anos você tem, que doença você tem, o que você precisa de advogado? Estou aqui para te ajudar. Fechou. O cliente é seu, ele fecha. Todo mundo compra pela internet? Por que que não vai consultar um advogado e contratar pela internet? Doutora, e importante isso daí que a doutora falou, porque eu aprendi com alunos, gente, a mandar a foto da minha OAB. Então, quando um cliente fala, será que você é advogado? Será que é golpe? Eu mando meu Instagram pessoal, eu nem tenho profissional, eu mando o Instagram pessoal que tem a minha filha, tem meu marido, tem viagem lá, e eu mando a foto da minha OAB. Eu falo assim, ó, essa é a foto da minha OAB, se o senhor quiser pesquisar no site, o senhor vai ver que eu existo. Esse é o meu Instagram. E se o senhor quiser, eu dou disposição a uma videochamada. A pessoa fecha, doutora. A pessoa fecha Fecha. porque eles querem agilidade.
O cliente Sim, quer mandar a documentação, ela não quer sair de casa. Gente, hoje todo mundo sim. tá corrido, todo mundo tá pedindo até comida pelo celular, gente. Sim, é isso mesmo, doutora. E como ganhar dinheiro todo mundo gosta e precisa, você acaba viciando nessa situação de subir uma campanha, que é assim que se fala, né? Para quem não conhece, fazer esse tráfego pago, aprender aonde que clica. A doutora Jéssica é uma pessoa muito atenciosa. Só de estar nesse grupo dela, pessoal, os companheiros que estão aí, não estou fazendo merchan, nem vendendo o curso da doutora, não, porque não precisa, né, doutora? É que é real, é uma ajuda real mesmo para a nossa classe de advogados, sabe? Nós estamos, os meus colegas que não fazem tráfico, eles estão muito desanimados. E eles agora estão entendendo a minha animação e o meu sorriso, né? Porque daí eu falo assim, ué, fica Doutora, aí, você quer teve ser uma aluna pobre? minha, teve uma aluna minha que estava desanimando. Ela falou que ela ia se aposentar e o filho ia assumir. Ela começou a fechar tanto contrato que a mulher está até abrindo um escritório novo. Ela virou uma máquina, tá? É isso É mesmo. Meta Ads, gente, é Facebook Ads. Eu não faço Google Ads. Eu não faço com landing page. O cliente clica e chega no WhatsApp, tá? Doutora Flávia, doutora, tem alguém para te ajudar? Como que a doutora faz com a demanda? Eu faço assim, ó, eu tenho sim quem me ajuda, eu tenho mais dois advogados que me ajudam, e eu fechei mais três parcerias para me ajudar, de parcerias mesmo, e acabei também ganhando três parcerias que vão trazer muito dinheiro para dentro do meu escritório, devido ao conhecimento aí previdenciário, foi dentro do grupo da doutora Jéssica, sabe? Isso que eu Assim, ia falar, então, doutora. O que a doutora acha do grupo de networking O lá? grupo, o grupo é maravilhoso. Você não sai do grupo da doutora Jéssica sem a resposta do que você precisa. E não é só dentro do tráfego pago. Você tem todas as aulas detalhadas de tráfego pago. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei o tráfego pago, eu fiquei pensando, que bicho é esse, né? E daí eu fui lá na aulinha e assisti, de verdade, assisti a aula e fui. Eu tenho um caderno que está lá tudo anotado. Agora clicar no botão criar, sabe? E daí subi a campanha e fechei, né, um contrato, né? Aí eu falei, nossa, né? E agora, se der pau aqui, né, na internet, lá tem tudo, tudo se resolve. Aí eu descobri que dentro desse grupo, até eu sou bem ativa dentro do grupo, sabe? Porque eu sou metida no previdenciário. Então, daí, quando pergunta, todo mundo quer responder, todo mundo te ajuda, todo mundo te manda uma procuração de exemplo, te manda uma petição. Se precisa, entra no privado, pega o seu número. Essas parcerias que eu fiz hoje, doutora, até a doutora nem estava sabendo ainda, mas eu fiz mais duas parcerias com alunos essa semana. Eles Nossa. pegaram meu privado e falaram, doutora, eu tenho 5 contratos que eu fechei subindo alimentos. Subindo alimentos, eu fechei 5 PPC. Doutora, faz comigo? Eu falei, claro, se você me der a metade. Não, te dou metade. Aham. Fiz. São mais Doutora, é porque 5 assim, quando a contratos. gente sobe pensão Falar alimentícia, vem bem muito assim, autismo. Vem era muito muita coisa. autismo. O Vem povo muito acha autismo. que É onde você já é fecha 2 contratos não, ali com uma caixa é d'água só. o curso, uai. É muito interessante. E assim, sabe? É sério. O advogado que hoje em dia, não digo as agências, mas não aprender a fazer tráfego pago ou treinar um colega para fazer tráfego pago para ele, indicação não dá mais. Indicação, assim, ele pode até dar dinheiro para você pagar aluguel para outra pessoa, água, luz, internet, que não é para você. Ganhar dinheiro mesmo, nós temos um Brasil inteiro, aonde pela primeira vez a OAB está dando a oportunidade de fazermos propaganda. Sempre fomos podados. Hoje a gente pode fazer. Então, de que forma? Tráfego pago. E a doutora Jéssica, como a doutora Sheila falou, eu assino embaixo, é um ícone que está difícil, eu acredito que está difícil outra pessoa aparecer e dar assistência que a doutora Jéssica dá. Realmente, gente, eu tenho. Eu me sinto mal. Às vezes é final de semana, meia-noite, eu tô trabalhando, tô respondendo os outros lá no WhatsApp. Meu marido fala: Meu Deus do céu, mas eu tô vendo, eu vou deixar de responder? Gente, é eu que respondo. Então, se você falar, doutora, eu tô com dúvida nisso, eu vou e mando áudio, falo, manda vídeo, ó, clica nesse botão, agora você vai fazer isso, porque eu sei de cor salteado. Então, qualquer hora que você mandar, eu vou saber.
E a doutora Roberta falou, gente, será que o grupo é assim mesmo? O que acontece? Eu tô no grupo aqui de advogada aqui da cidade, é um bando de ignorante, sem noção, que só fala de política, que fica quebrando pau todo dia, o dia inteiro. Se eu, iniciante, lá na minha época, perguntasse como protocolar um processo, era perigoso eles rir da minha cara, tá? Era perigoso eles rir, eu tinha medo, eu tinha vergonha. Gente, ali no grupo tem desde um advogado que fatura 100 mil no mês, até um advogado iniciante. Então, às vezes, gente, quer uma parceria trabalhista. Gente, alguém sabe o número da vara tal? Gente, quanto que cobra nisso? Então, você tem uma rede de apoio, tá? Então, eu tenho alunos hoje, gente, que fatura mais de 100 mil. E eu tenho alunos que estão começando, tá? Então, assim, você precisa de um suporte, você precisa estar com pessoas acima de você, para você se espelhar, querer crescer na vida, né? Porque é muito difícil sozinha. Se vocês têm aluno aqui que veio de onde eu vim, que eu era costureira, não tinha nem como comprar uma roupa nova para ir para a faculdade. Eu e uma amiga me dividir um lanche na escola, na faculdade. Tão pobre, gente. Eu falo a palavra pobre, porque eu era pobre, 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 pobre. Então, assim, eu tenho sede do sucesso, eu quero crescer, eu quero fechar contrato. Eu abri o escritório agora, eu pego no pé das meninas, ó, vamos ter um atendimento humanizado. Então, assim, ó, correria, fechamento de contrato, então eu não paro. Se você é uma pessoa acomodada, não é para você. Eu busco pessoas que querem crescer na vida. A doutora Flávia tem quase 20 anos, ela tem dinheiro, tem condição, uma condição financeira que a gente chegou a fazer uma call individual que eu queria me aprofundar nas teses que ela fazia de BPC. E eu conheci um pouco da vida dela e ela quer crescer, gente. Então a meta é essa. Eu não gosto de gente que fica só reclamando. Eu não sou assim. Se eu tenho um problema, eu vou e resolvo. Até eu tava com um problema no GRI lá do INSS, que eu falei para a doutora, eu fico no pé da OAB até resolver. Eu não fico reclamando, eu vou e faço. Então, tráfego pago é uma solução para vocês. Eu estou aqui para te dar uma solução. Então, se você tem interesse em fechar contrato, assim como a doutora Flávia, no Brasil inteiro, essa é a última oportunidade, gente, porque agora vai ser a última vaga do ano, tá? Doutora, dá um conselho para quem tem medo do tráfego. O que a doutora diria para um advogado que não faz tráfego pago? Eu diria que a pessoa não vai conseguir advogar. O tráfego pago é a solução para a advocacia, porque a advocacia não é segredo para ninguém, que a advocacia, a captação de clientes na advocacia está sim falida. Mas tudo que fale para poder vir novamente de outra forma. E o tráfego pago é um Brasil para a advocacia. Aquele que é medroso e que não gosta de ganhar dinheiro, vai ficar só sentado dentro do escritório. O tráfego pago, ele vem para o advogado ganhar dinheiro, fechar contrato sentado dentro da sua própria casa, cuidando dos filhos e fazendo negócios. Porque hoje, a doutora Jéssica até explica muito bem que a advocacia, ela é um negócio. Ela não é aquela coisa de roupinha bonita, sento e fico aguardando. Acabou. Se um dia aconteceu isso, hoje em dia, quem tem essa visão, sinto muito, ó, pode ir embora. É de verdade. Dentro dos grupos é separado, aéreo, família, previdenciário, é todo mundo muito ativo, muito comerciante. Olha, eu preciso resolver isso porque eu quero ganhar honorários. Então, assim, o advogado, ele não se formou numa faculdade para andar de roupinha bonita e falar que é advogado. Nós nos formamos advogados para quê? Para ganharmos honorários e sermos sim ricos. Aquela classe que tem muito dinheiro, hoje em dia não existe mais. Vai sim ter muito dinheiro, porque a gente está em busca de dinheiro. Ninguém está aqui para comprar um curso que não é para ganhar dinheiro. A doutora Jéssica é bem clara nisso e ela transborda que ela quer ganhar dinheiro. Então, assim, eu também, eu gostei muito e o meu conselho para o advogado hoje é: não fique dentro do escritório. Procure fazer o tráfego pago, faça contratos com o Brasil todo e seja comerciante da tua causa. Se você é familiarista, vai lá e vende contrato de família.
Hoje eu falo para os meus advogados, você vai vender hoje. Hoje eu falei para o meu esposo, hoje eu vou vender. Aí de manhã eu subi uma campanha, tive que pausar porque eu tive que atender um cliente pessoal. Eu já fiquei nervosa. Falei assim, como assim? Deixei de ganhar dinheiro por causa de um cliente que está aqui dentro? Sai fora. Não quero mais atender, pode parar com esse negócio aí que eu Não, quero voltar lá. doutora, É eu sou sério. assim também. Não, quando Eu eu, sou por desse exemplo, jeito. amanhã eu quero sentar e fechar. Eu não gosto de. Hoje eu tive que ir no oculista, que a minha filha quebrou meu óculos, gente. Tá quebrado aqui, minha bebê quebrou. Então, quando eu tenho que sair, gente, já eu falo, meu Deus do céu, eu já fico estressada, eu quero voltar e fazer tráfego, entendeu? Sim, então é duas, doutora. A doutora Jéssica vicia a gente no tráfico e o povo do grupo também, porque eles ficam, mas você está subindo? O que você está usando? E daí, assim, é tudo muito ativo e é assim. É conselho? Quer um conselho? Faz tráfego pago. Começa. Você, na primeira, você vai fechar contrato. Se você tiver a minha sorte, quer um pouco? Ó, se você tiver a minha sorte, na primeira vez você vai. A doutora Jéssica sabe, eu não hesito nem um pouco em entregar o que eu sei. Então, assim, vai Sim, lá, gente, fecha, você vai gostar. a gente tem uma aula da doutora Flávia para os alunos, tá? Então, quem entrar vai ter aula dela sobre BPC. Doutora, eu não quero mais tomar seu tempo, a gente já está para ir uma hora aqui. Depois eu vou mandar o Nossa, Instagram da doutora, quem depois vai ver a aula da doutora Flávia lá. A doutora é ótima em BPC, gente. Eu tô voando em BPC por causa dela, tá? Depois a gente pode até fazer uma aula nova com ela para quem entrar agora também. A gente pode combinar. Mas, gente, doutora, muito obrigada. Um abraço, muito obrigada pela sua presença. E conte de comigo nada. sempre. E vocês não vão se arrepender, viu? Não vão se arrepender, de forma alguma. Beijo, doutora Jéssica. Um abraço, doutora. Boa noite. Gente, deixa eu ver aqui. Estamos indo para o final já, tá? Quem está ansioso aí, comentem aqui, gente. O que vocês estão achando? Quais os medos que vocês estão aí, gente? Vocês estão com medo de ganhar dinheiro, é? Vocês estão com medo de ganhar dinheiro? Ó, gente, facilmente o grupo de network com mais 2.000 advogados para você fazer parceria aí, tá? No mínimo ia te custar uns R$ 600. No mínimo. Por que eu falo isso? Porque hoje eu conheço advogados de toda a área. Licitação trabalhista aérea. Eu fiz parceria com uma advogada trabalhista lá de São Paulo, a doutora Bianca. Ela é muito inteligente, tem muita experiência. Então, o network vale muito, tá? Além do grupo, vocês vão encontrar um drive com materiais. Então, nesse drive tem criativo meu, tem vídeos meus que você pode usar. Ah, doutora Jéssica, eu não quero fazer meu vídeo. Usa o meu. Pega o meu que tem lá e usa. Sobe suas campanhas, tá? E eu ensino você a fazer imagens também. Então, você tem um drive de materiais, com modelo de procuração, modelo de contrato, tá? E, gente, o curso, o método Garcia vale facilmente, no mínimo, uns R$ 2.000. Gente, ó, 5 contratos hoje, pensão, R$ 3.000 caro. Vocês acham que não vale? Vale muito, tá? O doutor Matheus fica bravo comigo pelo valor, porque ele já pagou R$ 18.000 num curso que o cara nem dá as caras. E eu que dou suporte para os meus alunos, tá? A gente faz aula semanal. Então, semana que vem, nós vamos ter uma convidada com um médico que faz laudo previdenciário. E eu fiz uma parceria para a gente conseguir um valor bacana para os alunos. Então, ele vai vir. Eu combinei uma aula com o doutor Matheus sobre direito aéreo. Tá todas programadas para o decorrer do mês. Então, toda semana a gente está trazendo. Semana passada a gente teve com uma especialista em Instagram, para o pessoal crescer no Instagram, tá? Então, assim, se eu fosse vender hoje o curso, ele seria uma média de R$ 4.000 para vocês, para você aprender tudo que eu ensino. E ainda estaria barato, gente. Porque um contrato que você fecha praticamente paga isso, tá? Só que amanhã, gente, presta atenção aqui agora, tá? Ó, amanhã, eu estava com as vagas fechadas, tá? Quem tá me acompanhando aí? Eu estava com as vagas fechadas. Amanhã eu vou liberar a última turma de 2025. Amanhã, tá? Amanhã. Ó, já falaram que R$ 20.000 não entrega nada. Tem curso aí, exatamente.
Amanhã, 9 horas da manhã, eu vou abrir e serão apenas 37 vagas. Não é gatilho, gente, não é gatilho. Vai ser 37 vagas, tá? Deixa eu passar o material aqui. Amanhã, você não vai pagar R$ 3.000, você não vai pagar R$ 5.000. Eu vou dar um desconto para você que é advogado iniciante, você que precisa, você que está no lugar que eu estava. Eu estava lá sem dinheiro, sem contrato, sem padrinho rico, sem ninguém. Eu estava sem ninguém, eu lutei. Gente, se vocês não têm noção do que eu passei para chegar até aqui. E eu vou entregar esse conteúdo de mão beijada para você. O meu conteúdo de 5 anos, tá? E amanhã, gente, a gente vai ter bônus exclusivos, tá? Os 5 primeiros vão ganhar acesso às minhas 5 teses que eu uso no tráfego. Então, você vai ter acesso às teses que eu estou rolando aqui no meu escritório. Eu vou te mandar o script, os criativos. Eu posso fazer um grupo ali com os 5 primeiros para a gente conversar entre nós, até fazer uma reunião, nós 6, para entender a sua advocacia. E eu quero te falar o que eu faço aqui hoje. Eu falei BPC, mas eu não falei para você qual BPC que eu faço. Eu não faço autismo, tá? Autismo tá concorrido. Eu não faço autismo. Eu não revelei lá no Instagram. Eu vou revelar para os 5 primeiros amanhã. E o primeiro a entrar, que a gente tem acesso, vai ter uma aula individual comigo, tá? Eu vou chamar essa pessoa no WhatsApp e a gente vai marcar para segunda-feira uma call individual. Eu e você, sem hora para acabar. Eu não gosto de ter hora limitada. Eu já paguei mentoria que a pessoa parece estar com pressa ali de acabar. Não, eu não sou assim. Eu quero sentar e ouvir o que você tem para falar e o que eu tenho para te ajudar. Será que o meu conhecimento pode mudar a sua vida? Será que a mentora de 2.000 advogados pode mudar a sua vida? Amanhã não vai estar R$ 1.000, gente. Vai estar de graça, gente, sério. 12 vezes de R$ 67,23. 37 vagas, tá? Só esse valor. Amanhã, quando bater, a turma vai encerrar. Eu vou abrir só ano que vem. Gente, vocês têm alguma dúvida? A aula tá indo Doutora, para mais só um uma aula. instantinho só. Esse link vai estar no WhatsApp, é isso? Amanhã, no grupo. Só amanhã, deu 9 horas, eu vou liberar lá no grupo. Eu Show. consigo ver os primeiros. Então, eu vou falar, ó, o primeiro foi o doutor Lucas, o primeiro foi a doutora Renata. No Pix ou no cartão em 12 vezes. Acesso vitalício ao grupo de networking suporte. Qualquer hora. Doutora Jéssica, eu tô com dúvida. Pois tem aluno que eu faço até acesso remoto. Se eu vejo que está com dificuldade, eu acesso o computador e ajudo. Mas é raro, porque a aula está bem mastigada. 9 horas Doutor, da manhã. Bateu as vagas, eu vou remover o link e vou reabrir só ano que vem, tá? E no mínimo, eu tô querendo deixar por R$ 2.000, porque tá de graça ainda. doutora, Sim, pode perguntar, doutor. por exemplo, se eu fechar agora, eu já consigo é, essa aula individual com a doutora ou tem que esperar amanhã? Doutor, o que acontece? Por que eu vou deixar para amanhã? Tá? Vou explicar para vocês. Tem um monte de gente mandando mensagem para mim no meu celular. Tem gente que até tem meu número pessoal, gente. Vocês são muito invasivos, credo. Eu, inclusive, Gente, o tenho que seu número. acontece? Tem muito aluno que vai ter que emprestar cartão. Eu entendo vocês, porque quando eu me formei, eu tive que emprestar o cartão em 12 vezes para comprar meu notebook, gente. Tanto perrengue que eu passava. Então, assim, tem muita gente que vai ter que emprestar. Então, se eu abrir hoje, às vezes a pessoa não vai conseguir se programar, tá? Mas amanhã, 9 horas da manhã, o link vai estar lá. E você primeiro vai ter uma aula individual comigo e eu quero abrir tudo para você. E os 5 primeiros eu vou criar um grupo no WhatsApp e a gente vai fazer uma reunião nós 6, tá? O pessoal tá falando que vai ser a primeira. Gente, eu não vou liberar o link por respeito a... Gente, sabe qual que é o meu problema? Eu penso naqueles que estão começando e não têm dinheiro como eu, tá? Porque a advocacia. Gente, minha mãe é costureira, meu pai, gente, nem se fala, eu nem conheço, nem converso com meu pai, minha mãe criou nós 3 sozinhos, então eu venho de uma realidade muito difícil. Então eu tenho consideração. Então, por isso que eu ainda não subi. Mas ano que vem eu vou subir, gente. Tá? Então vai ser a última turma, 9 horas da manhã. Alguém tem mais alguma dúvida, gente?
O link vai ser liberado lá no grupo. Eu não vou soltar no Instagram, tá? Deixa eu ver aqui o valor, tá? 12 vezes, R$ 67,23 em 12 vezes no cartão. Se você comprar no Pix amanhã é 650, tá? O curso é passo a passo, tá? É passo a passo mastigado. Vocês podem ficar tranquilos. Quando vocês entrar, vocês vão ter acesso aos grupos de networking. Tem 500 grupos lá. Família, previdência, aéreo. Você entra em qual você quiser, tá? Ai, gente, o pessoal tá falando que tem uma reunião às 8 e vai acabar correndo. Gente, ó, amanhã, 9 horas, tá? Vitalício, gente. Vitalício, pelo amor de Deus, não é um ano, tá de graça. Gente, no curso tem robô de atendimento, tem como fechar contratos, tem áreas para caixa rápido, caixa rápido. Então, tem aula com a doutora Sheila, tem aula com a doutora Flávia, tem aula sobre registro de marcas, tem muita coisa. Gente, dá para fazer área criminal, tem aluno que fecha júri, tá? Isso, sabe aquele grupo que vocês estão lá? O link vai ser lá, grupo fechado, tá bom? Gente, ó, a minha equipe aqui tá falando que é só 37 vagas, a gente tá com mais de 200 pessoas. Quando bater, eles vão fechar, tá? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Então, emprestem o cartão, quem tem que emprestar, gente, vai ser o melhor investimento da sua vida. Eu coloco o meu rosto aqui para provar isso para vocês. Não saem do grupo, porque depois vocês não vão ter como pegar esse link. Eu não vou postar no Instagram. Vai ser só nesse grupo, tá? Esse grupo que vocês entrou para assistir o link. Aí que os primeiros amanhã eu vou chamar no WhatsApp. Vocês vão cadastrar o WhatsApp de vocês, eu vou chamar vocês, tá? Como vocês vão ser os primeiros? Eu tenho acesso a quem compra. Então, eu printo e jogo lá no grupo, tá bom? Gente, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tomem essa decisão por vocês, tá? A Jéssica, de quase 10 anos atrás lá, sem dinheiro, totalmente ferrada com a vida. Se aparecesse uma oportunidade dessa, gente, o meu marido que tá ali, ele tinha um cartão de R$ 500 de limite, ele emprestou uma vez para mim tentar o Jus Brasil, foi furada, foi dinheiro jogado fora, mas a gente sempre tentou empreender. Eu sempre quis mudar de vida. E é isso que eu falo para os meus alunos, é uma mudança de vida. Eu coloco meu rosto aqui, eu posto a vida da minha família, da minha filha. Se fosse uma mentira, jamais eu ia falar isso para vocês. Jamais que 3 advogados iam estar aqui hoje. Eu posso mandar o Instagram deles lá. Então é real, tá? Eu te garanto que vai ser uma virada de chave. A sua vaga vai ser garantida na compra. Chegou o e-mail de confirmação, você vai receber um link, tá? Nesse link, você... O que eu vou fazer amanhã? Todo mundo que comprar, depois eu posso abrir o grupo, o pessoal comenta, comprei, que daí eu mando no privado, tá? Tá muito em conta, gente, tá de graça. Ano que vem eu quero subir pelo menos R$ 2.000, tá de graça. Tá de graça, gente, tá de graça, tá? Ó, o assessor tá falando 5.000 aqui, gente. Estão falando 8.000. Gente, tem um advogado que vende por 18. Você tá louco? R$ 18.000, o cara tem que pegar e fazer minhas campanhas. Ele nem isso ele faz, tá? Tem modelo de procuração, de contrato. Se eu não me engano, tem petição inicial no Drive, sim, tá? Gente, R$ 15.000, você tá doido. Vinícius Nunes, R$ 7.000. Gente, uma coisa para vocês. Lá no grupo, vocês vão ver que esses advogados que são panelinhas, que alugam Porsche, depois vocês perguntam lá no grupo o que eles acham, porque tem aluno lá que já investiu de tudo. Vocês perguntam lá, tá? Olha lá, eu já fiz do X, foi furado até hoje. Gente, é isso. Eu vou encerrar. Amanhã, 9 horas, eu espero você. Depois, não adianta pedir para mim, gente. Eu não vou conseguir. Eu vou focar no escritório e nos alunos que compraram de mim, tá? Espero que vocês façam essa decisão pela advocacia de vocês, tá? É isso, gente. Um abraço. Fui longe demais. Mais de 1 hora. Desculpa, eu falo demais, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Espero vocês.